Olá, minha gente! Estamos aqui de volta. Já tava com saudade de vocês, viu? Uma semana? Não, aí não. Aí não. Eu quero esse negócio é todo dia, toda hora. Não pode os 3 turnos, não? De manhã, pela tarde e pela noite. Mas vamos embora que hoje a gente começa o nosso podcast e a gente sempre vai fazer formatos diferentes. Hoje, por exemplo, a metade vai ser a gente conversando. E a outra metade vai ser com meu amigo, meu irmão, nosso jornalista querido, advogado. É o homem que faz uma análise crítica muito forte da política baiana e da conjuntura nacional. Estou falando de Vitor Pinto, esse brilhante colaborador da Band, da Rede Band, e que tá também, quando ele chegar aqui, ele fala mais coisas dele, porque senão aí eu já vou acabar a graça do rapaz estar sendo entrevistado aqui, né? E aí eu tava pensando muitas coisas pra gente. Uma eu já disse a vocês, né? Saudade de vocês, tenho que matar essa saudade mais próximo disso aí. Eu deixei passar um tempo que eu vou amadurecer esse negócio melhor e conversar aqui com a Band melhor, viu? Pra gente estar mais tempo junto. Mais tempo junto. Mas também a gente vai estar nas redes sociais. Sair daqui, além de estar no site da Band, além de estar, a gente está na TV aberta também da Band, a gente também vai estar nas redes sociais, a gente já está nas redes sociais. Para quem não sabe, é @Celcinho Cotrim, Celcinho Cotrim, Cotrim de Maria. E lá a gente conversa, lá a gente debate, lá a gente discute. Aí essa semana tá o maior problema aí, né? Duas coisas que estão pautando a internet. A confusão de Padre Fábio de Mello ainda repercute, acreditem, com o gerente da loja que ele foi em Santa Catarina e a demissão do rapaz. Aí ele foi para a internet, ele fez a reclamação dele pública, a empresa demitiu o funcionário, tempos depois o funcionário vem e coloca a versão dele nas redes sociais. Padre Fábio de Mello aí rebate nas redes sociais também essa fala do rapaz, portanto, Padre Fábio de Mello aí fez uma réplica. E aí a notícia dos últimos dias, de terça-feira para cá, é que por conta disso, Padre Fábio de Mello entrou numa severa depressão e pessoas não estão querendo mais veicular essa notícia com medo de que o mal aconteça. Vejam vocês a que ponto nós chegamos. A que ponto nós chegamos? A gente não consegue mais segurar o ímpeto de conversar, de dialogar, e a gente prefere logo explodir. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Aí a gente, além de explodir com o outro, a gente vai publicamente e quer que todos se envolvam na explosão junto conosco, que gera um linchamento virtual. É como se fosse a vida física mesmo. Se você está ali no meio de uma multidão e você incita a maioria contra um, vão linchar fisicamente. A internet é a mesma coisa. Aí depois que a confusão toma uma proporção muito grande, você se arrepende do que fez, e nesse arrependimento você termina gerando um problema de saúde mental. E aí fica todo mundo comovido, todo mundo sem saber, inclusive, como ajudar. O como ajudar, inclusive, para um líder religioso, é ter o compromisso de ser pai. E quando a gente é pai, a gente precisa chamar dentro de 4 paredes, de forma pedagógica e não punitiva, nós apresentarmos os melhores caminhos para as nossas ovelhas, que é o caso dele. Então, eu acho que o problema todo está na raiz. Qual é a raiz? Não temos mais paciência um com os outros. Além disso, a gente aí agride os outros com o nosso sincericídio, porque as pessoas estão confundindo sinceridade com sincericídio. Sincericídio é o homicídio da sinceridade. E aí termina virando falta de educação e grosseria você ser verdadeiro.
E aí não tem como, né? E aqui não tem coloração partidária nenhuma colocando, nem ideológica do ponto de vista de pensamento político. Mas Che Guevara dizia uma coisa muito interessante: endureça com ternura. Então você pode endurecer com seu filho com ternura, pedagogicamente, se ensinando qual é o melhor caminho. Aí quando você não faz isso, ainda mais na condição de líder religioso, você perde a discussão. Lembra daquele negócio que ele diz, bateu, perdeu a discussão. É a mesma história. Então, tá todo mundo aí, só fala nisso. E aí, óbvio, que aí começa a derivar também as outras coisas, né? Ah, porque ele tá se envolvendo com um garoto de programa e ele tá para cima e para baixo e com publicações. Aí vai derivando na vida pessoal das pessoas e criando um pandemônio em torno de si próprio. Portanto, eu acho que a gente tem que debater muito, rediscutir muito a questão da prevenção, e aí pedagogicamente, conversando com as pessoas. Dá trabalho? Dá. É chato? É chato. Mas é o papel de quem decidiu ser líder, que é o meu caso. E ainda mais líder religioso, como é o caso de Padre Fábio de Mello. E aqui eu não estou falando sobre o Padre Fábio de Mello dessa situação, não. Eu estou falando dos Fábios de Mello. Não é sobre ele. É sobre esse comportamento que está pairando. A falta de paciência, a agressividade e o escândalo público. Enquanto nós não pararmos, colocarmos um freio nisso, você que está me ouvindo aí, você que está me vendo aí, na telinha do celular, na tela do seu MacBook, do seu computador, na sua TV, é preciso que a gente entenda de que precisa respirar fundo, de que precisa analisar mais um pouco e que esse imediatismo que a gente está no dia a dia nosso, ele vai levar a gente cada vez mais para vidas tumultuadas, perturbadas e canceladas, tanto do ponto de vista da internet quanto do ponto de vista físico. Então essa era uma discussão também que eu queria trazer para cá, para a gente conversar. E a outra que está aí, tomou conta, né? Das 2 últimas semanas. O bebê reborn. Eu acho que, mais uma vez, os extremos eles não combinam, né? Não dá para aprovar 100%, nem dá para condenar 100%, né? Eu acho que o equilíbrio está no centro. E é por isso que eu me considero uma pessoa que não é nem de um lado da direita, que não é nem do outro da esquerda, que não existe esse negócio de centro. É pensar para frente. E o pensar para frente é o quê? Vamos entender o que é real e o que não é real das situações, a exemplo desse bebê. Porque aí a gente tem que fazer a discussão muito mais aprofundada, né? Tem gente que está preferindo investir dinheiro, fala contra. Tem gente que está preferindo investir dinheiro num boneco do que investir dinheiro ajudando, contribuindo, tomando conta de seres humanos, bebês, por exemplo, né? Essa é uma discussão. E aí, para quem quer aparecer, para quem quer levar a vida na futilidade, eu acho que realmente essa crítica tá valendo. A outra discussão é, do ponto de vista terapêutico, pessoas, a exemplo de idosos, com a presença de um boneco, como existem as bonecas, né? Eu mesmo tenho uma amiga nova-iorquina que a casa dela tem mais de 48 bonecas. Billy Arquimimo, a quem eu mando um beijo. Billy, foi massa você ter me apresentado a ela, a gente ter dormido lá nas acomodações dela e ter conhecido ela. As bonecas remetem para ela a figura familiar e acalenta a solidão dela. E ela não quer ter mais filhos e não pode ter por conta da idade. Então, por que não esse boneco do lado de trás? Porque o que é o reborn? É uma boneca, é um boneco de lá de trás, só que hoje mais trabalhado, mais acabado esteticamente, para ficar parecido com um bebê. Nada mais é do que uma boneca. Boneca da Estrela, boneca dessas outras marcas que tem aí. Então, se o objetivo é a distração
é o conforto, é o acolhimento de umas idosas, por exemplo, com os seus bebês, resgatando a memória afetiva, por que não? Então vamos parar com esses extremos de estar condenando tudo, de estar aproveitando esse tipo de discussão para poder tá metendo pau em um, metendo pau em outro. O que é que lhe faz bem? Eu acho que é esse o ponto de partida. Me faz bem. Eu tenho estrutura para adotar, para ajudar orfanatos, para ir em bairros populares, para ajudar a criar o filho da nossa secretária do lar, o filho, a filha do nosso assessor, da nossa assessora. É esse o debate. Ou não tem nada disso e não está afim de ter essa responsabilidade e ter o direito também de se mimar. É um direito que assiste a qualquer um. Então, entendo as discussões, mas vamos encontrar sempre o equilíbrio. Vamos analisar caso a caso. Claro, no lado negativo a gente apresenta um bocado de coisa, inclusive a questão que a gente discutiu aqui em outro podcast, que é a solidão que nós cada vez mais estamos vivenciando. Mas existe também a solidão e existe também a solitude. Solitude, você está curtindo a sua presença. Você está feliz, satisfeito ali. Eu, por exemplo, adoro ficar no meu mundo pensando, escrevendo ou pensando e trabalhando em paz, em silêncio, que ali eu produzo bastante. Por isso que eu odeio, inclusive, celular. O celular, ele é para me assessorar. Eu não assessoro o celular. Para que eu tenha o meu momento, os meus momentos de solitude, para que eu faça com que minha vida aconteça. Então, essa discussão sobre o bebê reborn, eu acho que é exatamente sobre isso. O que é que nós queremos para a nossa vida? O que é que cada um que está aderindo a esse projeto, eu vou chamar assim, eu não vou dizer comprar um projeto, o boneco, porque não é a compra do boneco. É a adesão ou não a um projeto, né? O que é que cada um está precisando? É a senhora idosa que está no tratamento que está precisando desse acolhimento ou não? E ela não pode ter filho biologicamente, e ela não quer ter mais filhos porque já teve. Ou é o outro ou a outra que só quer utilizar isso para poder aparecer, para poder ostentar. É igual, não sei se vocês já viram, que agora é a moda, né? Dos riquinhos já. E bota um chaveiro aqui. Chaveiro que da Prada, que custa uma grife aí caríssima, que custa 25 mil reais, que custa 15 mil reais. Aí, não satisfeitos com isso, qual é a competição entre eles? Cada acessório que é comprado para ser colocado no boneco. Então, o chapéuzinho, 5 mil. O relógio, 3 mil. Tem boneco que já tá quase 150 mil reais pendurado. No fundo, no fundo. Lembra daqueles ursinhos que vem de chaveiro que prende na bolsa? Pronto, no fundo é aquilo. Só que com grife, né? Então é isso que eu acho que a gente tem que colocar na mesa. Quais são os nossos valores? O que é que a gente quer para a vida? O que é que a gente pensa da vida? Sobre o meu eu, o outro eu e o coletivo, né? Então eu estou gostando muito de estar batendo esses papos assim com vocês, porque são momentos de que a gente tem de reflexão. Eu mesmo tenho uma grande dificuldade em falar sobre misérias, falar sobre coisas negativas, por várias questões. Primeiro, que é da minha vocação, ser otimista por natureza. E, além disso, eu aderi a um projeto de vida muito baseado, lastreado na pesquisa científica que fiz, através do que pensamentos eles eram em nossa vida. E aí uma das coisas que eu mais me identifico é o livro O Segredo, o filme O Segredo. Pensamentos materializam coisas. Então, se já é minha vocação, só coisa positiva e não negativa, e se cientificamente está comprovado de que pensamentos materializam coisas, casou 100%, comigo não existe o não, comigo não existe nada de negativo. Comigo tudo é positivo. Minha mãe brinca dizendo que eu sou Poliana F. Que é aquela que não é drogada e prostituída não, viu? Do livro. É a Poliana que encontra
coisas boas em tudo. Então, mesmo no maior desastre acontecendo, uma casa pegou fogo, como pegou fogo a casa de nossa comadre, de minha comadre Sandra Maria. Eu não olho ali o pegar fogo como uma questão ruim. Eu olho como a finalização de um projeto e início de outro. No caso dela, do ponto de vista psicológico, renasceu uma Sandra. Ou melhor, nasceu uma nova Sandra. É uma Sandra que entende de que precisava mudar o formato que ela tinha de moradia de taipa, onde ela achava aquilo o máximo, só que ela tem um filho de 21 anos de idade e que não combina com o estilo de vida dele. Como eles optaram em morar juntos e assim seguir a vida até ele casar, então nessa hora tem que ser a conversa dos dois, né? Se um gosta da taipa e o outro gosta do bloco, do cimento, qual é o equilíbrio que a gente vai encontrar aqui? Porque deixar só na taipa não dá certo. Então veio essa discussão e encontraram um equilíbrio. E aí, com a nossa ajuda também, e depois eu vou revelar com a ajuda de quem mais, vai ter uma construção de uma casa nova onde concilia a madeira e o concreto. E é este equilíbrio que está fazendo com que a relação deles dois, inclusive, melhore muito mais, avance muito mais, linda e avançada do jeito que é. Então, em pensando positivamente, tudo que aparece e o que você canaliza para a sua vida, é que hoje a gente está aqui. Imaginem vocês, há 13 anos atrás, eu estava no Pré-Caju, a micareta que tem lá em Aracaju. E aí estava num camarote. E eu tenho uma grande dificuldade que é de ficar desligado 100% na farra. Eu não consigo. A cabeça tá ali entre uma dose, uma risada e uma dança e uma cantoria com trabalho. O que é que pode vir? Aí na hora que eu dei a descansada, que eu sentei no puff do camarote, eu disse, eu vou montar um programa em televisão. A gente precisa levar mensagens positivas. A gente precisa estimular bastante essa tese de que pensamentos materializam coisas. Portanto, pensamento positivo vai materializar coisa positiva para vocês. Se vocês se interessarem, vão no Google, bota lá O Segredo. Vai baixar o livro ou vai baixar o vídeo. Eu, inclusive, faço isso sistematicamente a cada 15 dias eu assisto. Eu estou falando de 13 anos. Eu faço isso. Cada vez que eu assisto é uma coisa nova. Cada vez que eu assisto é uma coisa diferente. E faço os exercícios que eles orientam. Um dos exercícios é você colocar num lugar onde você passe o maior tempo seu, e o maior tempo seu é na cama. Né? Você passa 8 horas dentro de casa, em tese. Estou falando, não é dormindo madrugada, noite, madrugada, de manhã. Então eu coloquei na frente da minha cama, hoje, isso lá atrás, hoje está no meu home office, um quadro dividido em células, que dentro de cada célula tem o que eu desejo. E digo a vocês de que uma das cores que eu coloquei na foto há 13 anos atrás, eu moro nela, que é a casa hoje de Interlagos. Hoje é de 6 anos para cá. É igual como eu tirei na foto da internet, do Google. Então, acontece, eu sou a prova viva disso. O podcast sentado no puff do camarote, como eu estava contando a vocês, se vou colocar, botei, só que lá atrás o nome não era podcast, era programa Perfil, que é você e um convidado, e aí você conversando com o convidado. E aí eu disse, eu quero na TVE. E aí fui pra TVE. Veiculava lá na TVE. Depois da TVE a gente foi pra Rede Bahia através da TV Salvador. Aí a gente foi pra a nível nacional na Rede Brasil. Depois a gente foi pra Rede CNT. Depois a gente foi pro YouTube. E hoje a gente tá aqui na Band. Pensamentos materializam coisas. Então, é possível a gente pensar positivo e a vida trazer tudo de positivo. Eu estou dizendo tudo, sem exceção. Então, a gente já falou aqui de 3 coisas, né, da situação lá, e a gente pegou como exemplo, não é sobre ele, é sobre a situação de Fábio de Mello, do Bebê Reborn e do Pensamentos Materializam Coisas.
E é nessa perspectiva que eu acho que a gente tem que caminhar aqui. Você, por exemplo, que está aí me assistindo, o que é que você tem feito para transformar a sua vida em positiva? Um dos exercícios ensinados é: não pode se lamentar. Ao contrário, ao invés de dizer tô sem dinheiro, meu dinheiro está repatriando, meu dinheiro está chegando. Com o meu dinheiro em mãos, eu já comprei um bocado de coisa, já tenho isso, já tenho... Aí você pensa o que você deseja e já agradece como se já tivesse acontecendo. Exemplo, você quer comprar um apartamento, aí você agradece todos os dias. Poxa, muito obrigado pelo apartamento que eu comprei. E aí você começa a visualizar o apartamento. A cor da parede, o mobiliário, você já se vê nele, você vai se movimentando na sala, no quarto, na cozinha, na varanda, você já vê a fachada do prédio. E isso, do ponto de vista quântico, os físicos assim justificam essa tese, porque são vários profissionais de diversas áreas, espírita, católico, físico, matemático, que compõem esse filme O Segredo, onde cada um mostra, de acordo com a sua tese, de acordo com a sua linha de trabalho, de que é verdadeiro, de que pensamentos materializam coisa. Pensou ruim, atrai coisa ruim. Pensou positivo, atrai coisa positiva. Então, materialize, pense nisso. Você que está aí. Bota no papel, escreva. Vá na internet, tire a foto, imprima. Faça seu quadrozinho, coloque em casa. Eu não precisa de dinheiro para comprar moldura não, viu? A moldura pode ser imaginária ou você pode pegar uma fita crepe, uma fita isolante. Fita isolante, pronto, que é preta. E aí, ó, aqui, pronto, tipo isso aqui. Eu fiz até isso na casa de Camila, minha prima, lá em Portugal. Um mural que todo mundo chegava lá, todo mundo que chega na casa dela, ela pede para escrever alguma coisa. Aí peguei uma fita, só que tava lá, que tava disponível lá. Era uma dourada, ficou até muito bonito. Aí fiz, ó, a moldura e foi colocado as coisas lá dentro. Faça você, pega a fita isolante, faça um quadrado. E depois você vai aumentando, viu, seus pedidos. O céu é o limite. E aí divida e bote uma foto dentro de cada coisa que você deseja ter. E na hora que você fizer o exercício, você já agradece como se tivesse já em suas mãos, em sua posse. E depois me dê esse retorno, depois me dê esse feedback. As coisas são rápidas para acontecer. Comigo mesmo, acontecem rapidamente. E olha que eu não estou vendendo consultoria, eu não estou vendendo tutoria, eu não estou sendo coach aqui para lhe chamar para um curso de não sei quantos R$1.000. Eu não estou aqui fazendo isso para lhe chamar para minha igreja. Nada disso. Eu estou aproveitando esse espaço que nós temos de comunicação para conversar com você. Para contribuir com você com o que a vida já me deu, com o que eu tive a oportunidade de fazer, com o que eu tenho a oportunidade de executar. É por isso que eu estou aqui. Se a gente aqui não conseguir contribuir com você, que está aí nos assistindo, não vale a pena estar aqui. Eu não quero isso aqui para glamour, não. Que já estou nisso há muito tempo. Já me realizei muito, da televisão, do fazer coberturas também no carnaval a nível nacional, aí daqui, era minha vontade também, depois que, paralelo ao programa Perfil, depois que a gente venceu essa fase, de ir pra televisão, aí eu queria fazer cobertura do carnaval a nível nacional, aí daqui, aí chama o estúdio em São Paulo, aí desce Pitinini, Cláudia Carla, e aí abre lá o estúdio e aí vem pra cá. Tudo isso já tô realizado. Eu tô aqui pra gente bater esse papo gostoso de contribuição. Tudo que eu tenho hoje eu pensei e materializei. Tudo, sem exceção. Meu sonho era a Band. Minha cachaça é a Band. Desde o gurizinho. Eu disse, eu quero ser candidato para entrar nesses estúdios da Band com o Dingo, ainda bem que se manteve tempos depois, como candidato do Executivo e participar de um debate que seja com Carolina Rosa. O Dingo foi mantido, Carolina Rosa mantida,
e eu entrei como candidato a prefeito de Salvador. Então, assim, mais provas do que eu mesmo tenho sobre o que eu estou falando é impossível. Vá nessa linha e me conte. Me manda um direct. Faz um comentário no canal do YouTube. Nessa postagem. É batata. Batata, batata, batata. Mas me deem só o segundinho. Estelinha, faça favor. Vá ali chamar Vitor Pinto. Diga a ele que daqui a 5 minutos ele entra. Que é pra ele vir com 1 minuto antes. Daqui a 5 minutos. E aí, que é o nosso convidado. Lembra que eu disse a vocês? E Vitor Pinto, que vinha conversar conosco. Aí pedi pra chamar ele agora, que ele tá no estúdio do lado aqui. Que é o estúdio da rádio, né? Band News. E meio-dia, não. E na noite, então em torno de umas 6h30, mais ou menos, 6h30, ele entra na TV aberta, junto com Carolina Rosa, no Jornal da Band. Então nós precisamos aproveitar esse momento que já está se alastrando muito, de negatividade no mundo, de coisas ruins, para a gente fazer o nosso papel de estar emanando coisas boas para a gente e, consequentemente, a gente vai estar emanando coisas boas para o mundo. Eu acho que, dessa forma, a gente vai contribuir para reduzir nossa ansiedade, porque a gente fica ansioso porque está angustiado porque está desempregado por conta de que o mercado está ruim. Aí começa uma ciranda, que a gente não sai dela de jeito nenhum. De jeito nenhum. Faça esse movimento contrário. Só depende de sua mente, não depende de dinheiro. Não depende de absolutamente nada, 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 nada. Nem um celular depende disso. Só depende, ó, você. Podemos acordar para você ficar com essa tarefa, esse dever de casa. E aí você me contar depois. Vá por mim. Vá por mim, eu tô contando a vocês o que eu experimento de vida. O negócio é tamanho, que Natália Grimaldi, Nath, um beijo em seu coração, a sobrinha de coração que eu tenho. Como a gente tem casa uma distante da outra, no caso dessa aí em Camaçari, que é Interlagos, aí eu disse, poxa, eu preciso de alguém, de alguma designer que mora e trabalha aqui na região. Mas como? Longe daquele jeito. Acreditem. Emanei isso pro universo, não foi? Disse isso. E disse aqui da alma, das entranhas. Fui pra internet. Quando eu menos espero, uma menina, essa Natália Grimaldi, tinha se mudado para Embepe, morando lá, e montou a empresa de designer dela lá. Então, pensamentos materializaram coisas. Pensamento. Poxa, eu queria tanto uma designer aqui na região. Apareceu a designer morando na região. Então, assim, eu vou fazer tipo Carlinhos Maia. Acreditem, colega. Carlinhos Maia é influenciador digital. Acreditem, colega. Acreditem. Acreditem porque acontece. Acontece. E aí é onde a gente tem que ter a outra fase, mas a gente conversa depois. Tem que ter cuidado com o que você pede, porque vai acontecer. Então, não peça a mais, porque aquela tese, né? Vamos pedir a mais para ter uma gordurinha, porque vai vir a menos. Não peça não, que daqui para lá para cima não tem filtro não. O que você pede, lhe dá. Então, tem que vigiar também o pensamento, porque vai dar o que você quer. É fantástico. É delícia, delícia, delícia. Vamos juntos fazer isso? Vamos juntos? Tô esperando vocês aqui com feedback, torcendo e emanando aqui energias positivas para que vocês se sensibilizem com essa questão que eu tô colocando aqui, viu? Ó, não esqueçam no nosso Instagram, @CelcinhoCotrim. Aproveitem e nos dê moral também, sabe aonde? Uma curtida e um comentário. Vocês acreditam que ajuda muito? No nosso Instagram da Fundação Celcinho Cotrim.
uma curtida, um comentário, aquilo é uma ajuda que você não pode imaginar. Porque o que é o Instagram com a curtida e o comentário? É a mesma coisa, é traduzido para o modo virtual o comportamento que a gente tem na vida física humana. Que massa, gostei, ou então quero lhe dar uma sugestão, modifique isso. Coloque aquilo, tá massa aquilo. É o comportamento humano traduzido para o virtual. Tem coisa mais gostosa do que você receber o retorno de quem você não conhece, de quem você conhece sobre uma atividade sua? Então, curtir e comentar é muito importante para mim, que entendo dessa forma, né? Mas se não quiser se expor, vai no direct. Mas conheça a nossa Fundação Celcinho Cotrim, tanto presencialmente, mas estou falando aqui do ponto de vista virtual, através do nosso Instagram. Viu? @Fundacão Celcinho Cotrim, porque Instagram não usa C cedilha, né? Redes sociais para botar esse negócio de arroba, não sei o que. Então, @Fundacão Celcinho Cotrim. E o meu, @Celcinho Cotrim, com M de Maria no final. Já estamos, vocês estão pensando? A 30 minutos e 32 segundos do nosso podcast. Sabe por que isso? Porque você me deixa à vontade. Você me deixa tranquilo pra gente estar aqui conversando. Pra gente estar aqui hablando. Coisa gostosa, né? O processo da escuta, o processo da fala. E é isso que a gente tem que retomar. A gente tem que retomar porque a gente não quer mais ouvir. A gente não está conseguindo mais ouvir o que o outro está dizendo. Aquela história que a gente aprendeu lá atrás, na primeira e na segunda série. Emissor e receptor da mensagem de comunicação. A gente nem paciência mais para isso a gente tem. A gente não decodifica mais a informação. Ouve uma frase toda, só pega o que a gente quer, que é rápido, e aí a gente transforma do nosso jeito. Sendo que quem emitiu a comunicação tá querendo um retorno, né? Do que colocou. O negócio tá tão punk que às vezes eu fico perdido. Outro dia mesmo mandou pra mim tudo junto. P-A-D como foi? P-A-D-D. Eu disse, meu Deus, aí fui no Google, fui no chat GPT, sigla PADD nas redes sociais, é o quê? Como eu não achei nada, aí voltei. E de uma coisa, fulano, o que é PADD? Pelo amor de Deus, eu não disse nada, pessoal, óbvio, mas imaginem vocês. Nem escrevi, pelo amor de Deus, mas a gente quer não. PADD. Aí outro dia foi VNS. Eu disse, o que VNS? Valei-me Nossa Senhora. Quer dizer, a gente tá tão economizando nas falas, a gente tá tão sem esforçar o nosso eu para ter o emissor e o receptor da comunicação, que estamos enveredando em palavras mínimas das mínimas das mínimas. Agora é abreviatura de palavra, é abreviatura de expressões. Que loucura, hein? Que loucura. Mas a gente tá aqui para poder fazer o quê? Se for o caso, remar contra a maré para poder fazer com que essas coisas aconteçam. Chegando aqui agora conosco, nosso querido amigo, que eu já tinha falado para vocês, Vitor Pinto, nosso jornalista, lembra que eu disse a vocês no início? Nosso advogado, nosso analista crítico de política e que me deixou todo empolgado com a notícia que eu soube, não através dele, mas através do Instagram daqui a pouco ele conta, de um livro que eles estão para lançar, de que as eleições de 2022 ainda não acabaram. Vitão, bem-vindo. Felicidade estar aqui contigo. Diga, deixa eu dizer uma novidade. Diga. Também, que você é um pioneiro. Como foi? É a primeira vez que eu estreio nesse estúdio. Mentira! Você acredita? É a primeira vez que eu estreio aqui nesse estúdio. É sério, é verdade.
Só você pra fazer. Tá vendo que às vezes casa de ferreiro espeto de pau? Não, é porque você tá em 2 estúdios bombados, eu já contei a eles aqui. É o da rádio e da TV aberta. Mas você tocou certo. Celcinho, uma alegria estar aqui com você, uma alegria estar acompanhando esse sucesso, com certeza que já é, do seu podcast. Obrigado, e mandar um abraço a todos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube da Band Bahia. Mas você tocou no assunto certo. Inclusive o governador esteve aqui essa semana. Sim, sim. Ainda indagou, fustigou ali. E o livro? Perguntou? Ó, o livro, a gente já lançou. Tá se coçando. Porque é o seguinte, o livro a gente lançou em formato digital. Sim. Só que o físico ainda é o que eu pega, mesmo né? é Você papel. é do papel. É. Então a Assembleia Legislativa nos convidou Sim. para lançarmos o livro impresso pelo selo da Assembleia Legislativa da Bahia. Que massa. É a eleição que não terminou. O título do livro, porque conta justamente aquela batalha que foi da eleição de 2022 entre Jerônimo Rodrigues e principalmente ACM Neto, e a gente está tendendo a ver em 2026 agora a reedição dessa batalha. Então é a eleição que não terminou. Sim. Isso é uma alusão também à eleição que não terminou de Dilma e Aécio? Pode-se dizer que sim, porque a de Dilma e Aécio teve um ponto de corte, porque eu acho que o que a gente percebeu do impeachment de Dilma depois foi um pouco do Aécio não ter aceitado o resultado da eleição. Diferente do que foi Aécio Neves naquela eleição, a ACM Neto reconheceu o resultado das urnas e tão logo aconteceu a finalização do segundo turno, ele desejou sucesso ao governador eleito, etc, 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 mas sempre disse: estarei ainda como um vigilante, um cidadão, sim, fiscalizando o papel da oposição. Ele viveu aquele momento de luto, ficou um tempo sumido e agora retoma o protagonismo da oposição. E mesmo diante de uma fofoquinha aí que a gente não sabe se vai ser Rui candidato, se vai ser Jerônimo, Rui não Wagner diz que não disse é, nesse Wagner instante aí que é não existe Jerônimo. isso. Conversei com o Rui. Mas nós fizemos uma pergunta direta a Rui Costa. Sim. Rui, você quer ser candidato a governador em 2026? A resposta dele foi: não estou aqui para falar de política, estou aqui para falar de investimento do governo federal. E começou a falar Então respondeu. Não respondeu. Então Tá deixando essa bola o simbolismo da quicando política, ainda. quando diz que o comportamento é esse, a fala é essa, tá dizendo, pode ser. Pode ser, a bola tá quicando ainda. Em nenhum momento, quando questionado, ele diz nem que sim, nem que não. Tem uma tese aí que se diz de que ele fez um grande acordo com Jerônimo, por isso que Jerônimo, apesar de competente, foi alçado à condição de candidato a governador, para poder esquentar a cadeira, por conta da legislação eleitoral, para Rui voltar, né? Então, em sendo isso, a eleição acaba ou não acaba? Se for realmente nesse cenário aí, muito me impressiona, porque o histórico do PT no estado da Bahia é a garantia da eleição e reeleição, sucessão, reeleição, sucessão, Mas reeleição. esse histórico aí só é na cabeça de Jacques Wagner, combinou com os russos? Mas vamos lá, quem hoje está na presidência do PT é ligado a quem? Jacques Wagner. Quem Jacques Wagner pretende colocar como presidente do PT? Tássio Brito, que deve vencer, é ligado a quem? Jacques Wagner. Um assessor que vem agora Sim. para a campanha do PT em comunhão com as outras tendências do partido, diferente lá atrás de Éden. Tássio e Éden são momentos distintos. São momentos distintos, mas são da Éden mesma fonte. vem de... Isso. Mas Éden são das mesmas vem fontes. de goela abaixo. Vamos lá, você tem... Tássio foi a construção de Wagner com as tendências. Se Claro, não sim. fechasse com Valmir, por exemplo, a Assunção não ia pra não ia frente. pra frente. Mas vamos lá. Você tem personas do senador Jacques Wagner em vários cargos estratégicos. Perfeito. Mas Vamos por lá, essa vamos tese, lá, Wagner Vamos lá. tira Serim. emplacado o candidato dele a prefeito e não Major Denise. Serim. Adolfo Loyola. Certo? Presidência do PT, Éden Valadares. A chefia de gabinete dele, que tem uma interferência muito Presidência grande... do PT Éden Valadares, que o sucesso dessa tese não foi vitorioso, a ponto de Éden não sair candidato à reeleição e ter que vir um nome de consenso, entre aspas, Sim. indicado por Wagner, para poder mostrar de que a ascensão é dele. Voltando ao contexto. Vá. Lucas Reis, que tem uma interferência muito grande no núcleo do governo. Mas do ponto de Aí vista orgânico, que é onde você tem os vem- votos pro PED, não tem não. Você vem agora no cargo institucional do governo do estado. Quem são os secretários mais próximos de Jerônimo Rodrigues hoje? Felipe Freitas
também muito ligado ao senador Jacques Wagner, e é de Feira de Santana, secretário de Justiça. Bruno Monteiro era o assessor de comunicação do senador Jacques Wagner, hoje é secretário de Cultura. O senador Jacques Wagner só não conseguiu emplacar o secretário de comunicação, mas os cargos estratégicos dentro da gestão de Jerônimo, ele conseguiu emplacar. Perfeita Ponto. tese. Mas Quando a minha pergunta quando é, vem essa Tássio- tese, por que não valeu para ter o candidato a prefeito de Wagner e foi de Rui, Major Denise? Em 2020. Sim, Mas quem fomentou a candidatura para ter uma candidatura agora de Geraldo Júnior para a Prefeitura de Salvador foi Jacques Wagner. perfeito, perfeito. Não teve o êxito como eles esperavam de pelo menos levar uma Rachado eleição com pro o segundo Rui, onde turno, Rui não entrou etc na e campanha. tal, de ter ido pro segundo turno, etc e tal, mas foi dedo do senador Jacques Wagner. E insucesso. Sim, mas independente de ter sucesso ou não, foi a articulação dele. O que significa dizer que, se não tiver em comum acordo, não vai para frente projeto nenhum de Wagner. Essa tríade, Wagner, Rui e Jerônimo, se ela não tiver alinhada, não tem sucesso. Da mesma forma que se não tiver Otto Alencar, da mesma forma se não tiver Carleto, A da mesma nível forma se não tiver... externo, sim. Também. Externo, sim. Também. Leão, inclusive, dizia isso, que existia a tríade do PP, PSD e PT. Mas foi provado que essa tríade pode Agora, ser trincada. quando Wagner substituto. ganhou em 2006, tinham essas lideranças dentro do partido? Tinham Não, essas porque a lideranças? discussão não era Wagner. A Bahia não elegeu Wagner. A Bahia fez o que Lauro de Freitas fez. Queria um nome que representasse a oposição à retirada de quem estava 20 anos no poder. Eu não concordo com essa tese, não. Eu concordo Me com a tese conte do aí. personalismo. Porque Wagner foi, de todos os candidatos do PT ao Ok. governo do Estado, que bateu na trave em 2002, enfrentando uma chapa puro sangue de ex-governadores Paulo Souto, ACM e César Borges. Tanto que a tese de Otto Alencar de que chapa puro sangue pode não ser uma melhor estratégia, ele compara a 2006, que foi uma chapa puro sangue carlista. Sim. Que aí viram que Wagner era a persona, porque poderia ser outro candidato ali. Poderia ser um Zezé Ribeiro, que já tinha Pois sido é. candidato. Por Poderia isso ter que eu ido- acho que o personalismo não entra aí. Entra. Não, se fosse outro qualquer, na minha análise, não foi Moema não e Lauro de teria Freitas? vencido em 2006. Foi opositor. Na minha visão, venceu Wagner em não tinha 2006 projeção. porque era Jacques Wagner. Era uma figura já conhecida. Ah, conhecido, como ok. quando você pega o histórico do PT nas eleições de Salvador, o único que bateu na trave chama-se Nelson Pellegrino. É verdade. É verdade. Depois de Nelson Pinheiro Pellegrino... bateu também. Não, Nelson Pellegrino foi o que melhor teve votação. Sim, porque saiu candidato 4 vezes. Mas foi o que melhor teve votação, independente. Quem tem a marca é Nelson Pellegrino, independente Lógico. de Pinheiro. Foi pra 4 jogos de mas eu tô futebol, falando de Pinheiro foi fatos. pra 1. Eu tô falando de fatos que Sim. hoje estão concretizados, como Kleber Rosa na história do PSOL. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Mas Aí, ok. hoje, Nelson Pellegrino, ponto. Vou falar em Kleber Rosa na mas história do rapidinho, PSOL. Depois de Me Nelson conte Pellegrino. daqui a pouco Pera aí, sobre a rapidinho. confusão de ontem. Depois de Nelson Pellegrino, o PT só acumulou fracassos. Fracassos ou propositadamente não quis estimular PT e fomentar novas lideranças Aí cai por terra a sua tese do projeto. pelos velhos caciques Cai por quererem terra do comandar. projeto. Diga aí como cai por terra. Porque se fosse o projeto, Sim. sem ser a personificação de uma unidade de É o projeto de PT, personificação, é o candidato de Lula. então, Não tem personalização, não. Se tivesse personalização, Nelson Pellegrino teve uma personificação na figura dele. sozinho, Por quê? nunca foi ligado a Rui, nunca foi ligado a Wagner. Não, Ele era líder do grupo dele. Ele tinha tanto que quando ele era candidato a prefeito, sempre tinha uns vereadores, alguns deputados que lucravam com a figura dele, né? Ele sempre, Maria Del Carme. Maria Del Carme, Marta Rodrigues, etc. Martinha e vem tal. depois. Mas lucra também nesse projeto. Depois disso, o PT engatinhou e está ainda buscando ter uma projeção para as próximas eleições. A mesma tática me parece uma receita de bolo. Sim, Nelson Pellegrino foi candidato contra ACM Neto na primeira eleição de ACM Neto. perfeito. Perdeu por, vamos colocar assim, numa projeção de Salvador, besteira. Foi. Bateu na trave mesmo. Na reeleição de ACM Neto, o PT lançou candidatura, Não apoiou o João Henrique, não foi? botou Como foi? Alice Portugal, Alice. PC do B. Foi uma surra.
e a Alice sozinha na Cova dos Leões. Eu lembro porque eu acompanhei aquela eleição de perto. A Alice, coitada, ficou anos depois fazendo eventos para poder pagar a dívida de campanha, etc. Pagou. Na disputa de Bruno Reis, o PT lança a candidatura própria. Major Denise. Rui lança a candidatura própria. Não, porque a tese era de que Rui não interferia nas últimas eleições e por isso que não tinha sucesso. Já que agora ele quer interferir, deixa ele interferir para ver se vai ter sucesso. Não teve. Quando vai para a reeleição de Bruno Reis, o PT abre mão mais uma vez de lançar a candidatura própria. Wagner aí. O PT abre mão mais uma vez de lançar a candidatura Wagner própria. aí. O PT foi contra. As tendências se organizaram, inclusive, para colocar a candidatura, e aí é onde ela vai como vice, de Fábia Reis. O PT não aceitou. Goela abaixo. Por que não foi para a prévia, então? Pronto, é essa toda a discussão Já que se hoje... o PT é tão... Você tá tão correto, entendeu? Que hoje, entendi, que hoje os candidatos a presidente municipal do PT de Salvador colocam exatamente isso. Ou porque não sabiam que a eleição ia ser dura como foi a eleição de 2016 e abre para um aliado para o PT também não corroborar com aquele discurso de que sempre é tudo para ele e nada é para os aliados, então deixa um aliado ir para a briga. Ou também coloque mais uma terceira tese aí na sua colocação, pagamento de fatura. Porque foi dizem as más línguas, eu não sei, que eles não são bons de pagar fatura não, viu? Então, eu acho que essa terceira tese, eles nunca botam em mesa não. Mas é uma tese que olha, tem tanta fatura em aberto. Será aí, que não vai chegar e vai dizer assim, MDB, a gente tentou eleger... Não, é óbvio que vai usar para dizer isso. Agora vou tirar você... sabia que não perdi, que não ganhava. Vou tirar você da chapa majoritária de 26. Não tem como continuar. Lógico, eu já paguei a fatura, só que o MDB não é idiota e Tássio sabe Brito, que é passo. Presidente estadual, futuro presidente estadual do PT, acho eu, diante das conversas com as tendências e a figura de Jacques Wagner, vai manter a cartilha Éden Valadares e vai manter a cartilha Jacques Wagner. Se mantiver a cartilha de meu amigo e irmão, que eu mando um beijo, Éden Valadares, vai continuar isolado. Se não fosse vai ser uma gestão isolada. Jonas Paulo estaria bem configurado aí nesse cenário, porque há conversas com o Jonas entrou depois. Jonas entrou depois. O problema de Jonas foi a questão temporal. Jonas Everaldo aglutinaria. Por que tiraram Everaldo e botaram logo como vice-presidente nacional? Porque era um nome que estava costurando, inclusive os partidos, outros, torciam para Everaldo, porque o diálogo é muito mais fácil, fazer política com Everaldo é muito mais fácil. Né? Mas vem cá, me conte aí da confusão na Câmara. O pau quebrou, meu filho. O pau quebrou. Ontem foi um negócio de doido, porque a Câmara está funcionando provisoriamente no Centro de Cultura. Sim. Né? Então ali já é um espaço melindroso, no sentido de ter rotas, de conter multidões, etc. Sim. E tal. Na Câmara você tinha mais espaços para isso. Mas eu acho que eles não esperavam, acho que a administração da casa subestimou qualquer tipo de escalada violenta como foi a de ontem. Sim. E eu acho que não se prepararam devidamente, eu acho que eles subestimaram essa situação. Porque quando tem votação muito polêmica e muito importante na Câmara, você já chama um reforço policial, você já tem uns gradis que já são colocados, etc. e tal. Não percebi essa movimentação. O que é que acontece? Bruno Reis, e aí é inegável a sagacidade de Bruno ao analisar questões locais de Salvador, fez a seguinte tática. Não tem galeria popular, não pode ser aberto ali para as pessoas tomarem conta daquelas cadeiras. Uma parte das cadeiras fica com os vereadores, outra parte das cadeiras fica com os visitantes. Ponto. Ele colocou lideranças vinculadas a ele para chegarem mais cedo e já ocuparem as cadeiras da Câmara. Sim. Quando os sindicalistas e os movimentos chegaram, boa parte já estava ocupada. Não tinha como mais entrar. Sim. E aí a tática foi qual? Fechemos a primeira porta de entrada do Centro de Cultura e a porta da garagem, porque embaixo da prefeitura no subsolo da prefeitura tem um estacionamento e nesse estacionamento tem uma porta também. Ninguém entra. Até a imprensa foi barrada. Mas a casa não é do povo? A casa é do povo, mas a imprensa foi barrada. Os servidores com crachá da Câmara não entravam para trabalhar.
só deixava entrar quem era da oposição. Aí o pau quebrou. Aí, calma, só deixava para entrar quem era da oposição. Porque na visão deles, já que a gente não pode entrar, os vereadores ligados a ACM Neto, a Bruno Reis e a ACM Neto, não vão entrar também. Só que eles não contavam que no Centro de Cultura tem uma porta de saída de emergência que você acessa pela ladeira da montanha. E os vereadores foram informados pela Casa tem ali a ladeira da Misericórdia e sai na ladeira da montanha. E aí os vereadores foram informados que poderiam acessar por ali. Então os vereadores entraram. No que viram o movimento de que a sessão iria ocorrer e não teria nenhum motivo de oposição, etc., lá para poder fazer um grito de oposição, invadiram com tudo a Câmara de Salvador, o Centro de Cultura. E aí foi... Através da Ladeira da Misericórdia? Não, da escadaria mesmo ali do Centro de Cultura. Sim. A entrada Rapaz, principal. Tinha porta de vidro. Teve confusão com guarda municipal e policial militar, foi uma confusão. Invadiram de vez. Eu digo assim, Você acha que foi proposital, foi calculado isso ou aconteceu? Para gerar o tumulto e não ter a votação do projeto de lei. Só que quem está na presidência da Câmara chama-se Carlos Muniz, que quando bota uma coisa na cabeça, ninguém tira. E Muniz se achou traído, porque ele tinha se reunido com os sindicatos antes. Para poder chegar no meio termo, garantia, quem sabe, uma emenda ali da oposição, ser contemplada, etc. e tal. Quando eles invadiram e foram para cima da mesa diretora, Maurício Trindade disse que recebeu um soco. Sidninho disse que foi mordido na mão e arrancaram um taco da mão foto de da mordida. E aí teve sindicalista saiu preso. Foi uma confusão. Eu acho que se eles tivessem entrado e permanecido ali na área onde compete a visitação pública e se manifestassem contra, etc. e tal, era até aceitável. Eu acho que o problema foi invadir, ir para a mesa diretora, eles encurralaram os vereadores. Aí até que ponto o Muniz chegou e falou assim, não, já que quebraram um acordo, vai ter votação e o texto que a prefeitura enviou vai ser votado. Todos os vereadores foram para as salas das comissões, que ficam atrás do palco do Centro de Cultura. Foi feito um cordão de isolamento da Polícia Militar para que os manifestantes não passassem daquele ponto, inclusive no corredor do lado também. E a sessão foi reaberta na sala das comissões e o projeto foi votado e foi aprovado. A novidade agora foi que o vereador Ricardo Almeida, em entrevista agora no Boa Tarde Bahia, disse que os 45% que antes eram a gratificação para que os vencimentos equivalessem ao piso salarial dos professores, esses 45% que seriam de gratificações vão ser incorporados aos vencimentos e a Prefeitura de Salvador vai pagar o piso em cima da base do vencimento. Segundo o Ricardo Almeida. Claro que eu vou apurar. Isso é o céu de brigadeiro. E aí, segundo o Ricardo Almeida, é o que o sindicato não quer por causa da questão política eleitoral que contamina determinadas manifestações. Claro, o vereador disse isso na entrevista. Nós aqui vamos apurar, vamos ver a publicação do projeto, se a prefeitura realmente vai incorporar isso, para a gente confrontar as informações que estão sendo veiculadas. Mas os professores, os servidores queriam um reajuste de 25%. Acabou aprovando o que foi designado pelo Executivo, 4% e 9%. Acabou. Agora sim, também é uma forçação de barra querer comparar as manifestações de ontem na Câmara aos atos do 8 de janeiro. Como o Muniz tem feito e Ricardo Almeida disse isso. Não, tem disso. Não, porque, que é um atentado à democracia, isso é fato. Mas não chega ao ponto do que foi o 8 de janeiro. Por favor, me faça uma garapa. Não, proporcionalmente, violência, né, verbal, física. Pois é. Mas, vamos lá, me diga uma coisa, 2026, o que é que você tá vendo aí? Eu vou um pouco incorporar aqui minha professora. Qual delas? Madame Beatriz. Sim, Vamos fazer futurologia agora. Sim. 2026 vai ser uma eleição dura. Não pense que vai ser uma eleição fácil para nenhum dos dois lados. Porque o nacional vai interferir muito forte aqui. Mais uma vez. Que nacionaliza, Mais uma vez. Lula, candidato à reeleição, ok? E como é que fica a direita? Porque a direita ela pode se unir em torno de um só nome hoje, Tarcísio de Freitas. Se for Tarcísio, até o PSD nacional vai junto. Sim. A Federação União Brasil PP já é uma demonstração a Tarcísio dizendo assim, olha,
já temos a maior federação partidária do Brasil aqui formada. Tarcísio é do Republicanos. O Republicanos está de portas abertas em tê-lo nas hostes partidárias. Mas se preciso for, ele vai para o PL. E o Republicanos fica junto. O Republicanos pode federar com o MDB e ficar agarrado nacionalmente também nessa escalada centro-direita. Então você tem vários partidos fazendo acenos de que podem se unir. E aí, uma vez todos unidos em torno do nome de Tarcísio, o PSD vai junto. E Kassab já disse isso em entrevista. Como é que fica a Otto aqui? Como é que fica o PSD da Bahia? Vai ficar isento? Vai ficar isento? Segundo o que Otto sempre disse, o PSD libera para o bem do partido regionalmente, né? Não sei como é que vai ser o Senado de 26. O Senado de 26 vai ser outro. E aí, você tendo o Tarcísio unificando a direita, vai ser Bavi. Tarcísio e Lula. O que vai ser o Bavi aqui? Neto e Jerônimo. E eu acho que numa toada Tarcísio, Neto assume o palanque e a candidatura de Tarcísio aqui no estado da Bahia, na minha concepção. Ele disse também pra gente aqui na Band nessa semana que não se arrepende de ter se isentado do voto de presidente da República. Ou Lula ou Bolsonaro, tanto faz, né? Que a gente justificou? Disse que naquele momento via que era um sentimento da população. Que não tinha necessidade dele colar na imagem, que é o único nome que ele poderia colar de verdade era de Bolsonaro. Ele não quer ter digital bolsonarista. Sim. Isso coube a João Roma. Sim. E João Roma foi quem levou a eleição para o segundo turno, né? É. E João Roma hoje está aliado com ele. E pode ser, inclusive, candidato a senador de uma possível chapa dele. Então, assim, é Jerônimo agora sentado na cadeira. A gente sabe que a máquina, ela influencia, é importante. Mas agora é Jerônimo sendo avaliado, porque era um discurso que Neto não tinha na eleição passada. Mas Jerônimo tem um plus que Neto pode até não ter. E que Rui não tinha. E não tem até hoje. A simpatia. Porque Jerônimo, ele vai para os municípios, ele sabe quem é quem. Ele sabe o nome de todo mundo, ele trata bem todo mundo. Essa toada dos prefeitos aí agora, independente de lado, já é um aceno para mostrar que ele, independente do partido político, ele pode dialogar. Então Jerônimo vem com um traquejo mais político do que de gestão. Avaliado. Uma avaliação acima da média. E que tem essa fortaleza, e aí eu acho que pode ser o contrário, ele que tenha que puxar uma candidatura presidencial de Lula aqui, porque Lula também nacionalmente não está nesse céu de brigadeiro. Mas eu acho que a salvação e um fortalecimento de uma candidatura de Neto é se a centro-direita se voltar ao nome de Tarcísio. Bolsonaro não larga o osso. Não sei como é que vai ser, então. Ventila-se para resolver essa questão de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro na vice. Falava-se Michele e agora Eduardo Bolsonaro. Como é que se tem? Eu não acredito, porque eu acho que o vice nesse contexto aí, centro-direita, vai vir do Nordeste. E quem tá doido para ser o vice de Tarcísio, por exemplo, é Ciro Nogueira, que é do Piauí. Então faria um aceno ao núcleo nordestino. Ao mesmo tempo que Tarcísio pode influenciar e ter uma penetração boa no eixo sul-sudeste, você tem Ciro Nogueira ou algum outro nome que pode ser tirado da cartola daqui para lá, que seja um peso para a região Nordeste, por exemplo. Não vai precisar fazer. Ser Neto? Poderia ser Neto, mas Neto me disse em entrevista que ou ele é candidato a governador, ou ele não é candidato a nada. Entendi. Estamos chegando ao nosso final, né? 57. Juninho bate nos 60 ou você quer que feche nos 57? Aí, nos 60. Ele liberou. 60. Isso é porque é você, É porque Vitão. sou eu, você. É porque é você. Ele que não faça isso. isso. É corporativismo. É o corporativismo. Então, nessa perspectiva, você acredita o que hoje não está nacionalizado, mas você acredita que 2026 a gente está contaminado. Acho que sim. Nacionalmente. Nacionalmente vai mais uma vez contaminar a eleição para governo do estado da Bahia, isso sem sombra de dúvidas. Como contaminou a eleição de 22, né? Sim. Muito do sucesso de Jerônimo Rodrigues se atribui ao chamado 13 de Lula, né? Então, que é muito forte. Muito forte, principalmente no interior. Sim. Vitão, me diga uma coisa, e na análise geral da conjuntura nacional, da conjuntura estadual, você acha que tá morno ou já tá pegando fogo? Não, já tá esquentando. Já? 498 dias para as eleições de 2026. Você contou, foi? Eu sou contagem regressiva, meu filho, faço todo dia. Então eu vou botar Será um que eu não tô contador desse, ansioso? Será que eu não tô ansioso, Cecinha? Ansioso tá eu sou com tarado seu livro. por eleição, eu sou tarado também. por eleição. Eu amo eleição, então eu acho que vai ser uma eleição boa de cobrir a eleição de 26. Eu já tô aqui com contagem regressiva. Sim. E Coronel? Coronel é a grande
a grande interrogação dessa É ministro campanha. coronel ou candidato a senador coronel? Eu acho que ele tem farinha para manter esse saco em pé e lançar uma candidatura avulsa a senador. Não, Eu não duvido. Ele disse Eu a não mim, duvido. e não pediu reserva, de que se apertasse o cerco e tirasse ele, que ele era candidato a senador. De Não forma vinculado a avulsa, nenhum nem outro. filiado ao PSD e de forma independente. Aí foi onde eu fiz o convite a ele para ele vir pro PRTB, lógico, para se filiar a senador. E ele me disse textualmente, eu sou candidato à reeleição. Então eu acho que ele pode fazer o que João Duval fez em 2006 e conseguiu êxito. João Duval foi um candidato avulso na eleição de 2006. Link. Porque ali você tinha a candidatura da esquerda, salvo engano, Haroldo Lima era candidato. Era Haroldo. E tinha determinadas chapinhas de Wagner que não tinha o número de senador. Porque Sim. poderia você botar o 120 de 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 de João Duval. Do PDT. Como é? João Duval, força e coragem. Um senador de mãos limpas, um senador com irmão é João. Até um o senador dia que é Bahia, você lembra, é? 1, 2, 3, é só confirmar. Meu senador é João, meu bom João. Eu sou tarado por eleição, Salsinho. Eu lembro de jingle, eu lembro de tudo. Quem é a prefeita da nossa cidade? Ele disse da mata em Salvador. Lembro tudo. Não, essa foi de quando ela se elegeu. 92. Depois Zezé, foi votar em não, depois você. de Lídice, a hora chegou, foi o povo quem disse. A Sim. hora chegou, foi o povo quem disse. Lídice. E depois teve. Isso é retado, vote viu? companheira, vote companheiro. O Lídice é 400, 130 é Pinheiro. Ou então você Nessa vem. época eu ou então, assessorava olha, Lídice ou vice. então você vem com. Prefeita. Você se lembra de mim? A minha vida é uma só, meu amor, ou meu xodó, minha Não, eu nunca vi assim. você tão só. Ó, meu amor, ou meu xodó, minha aba. Ou. Chegamos aos 60. Vá pra fechar. Chega de opressão, Porque maiores são os poderes do povo dessa grande nação. Valeu a luta lado a lado com você, valeu a luta do PMDB. Bahia, Bahia, Bahia. Todas as janelas vão se abrir, deixa entrar o sol da liberdade, que a grande vitória vem aí. Foram tantos anos de injustiça, agora não dá mais pra segurar. Na capital e no interior, o povo da Bahia vai mudar. Conosco. Eu Na quero capital e ver- no interior, Pera um aí, tempo Eu novo. quero ver um tempo novo de crescer e Construir a Bahia vai mudar, trabalhando com Valdir. Valdir Pires. Eu lá, meu filho. Não sei Então, desse tempo, mas eu lembro. Show. Mas é o tempo do como é o nome do jornalzinho? Não, do Correio do Mês não. O Correio do Mês veio bem depois. Não foi Eu sou de 92. A eleição foi de 89. É um menino. O jornal começou em 2004. Que nasceu com 200 anos. Você tá com quanto? 190? 33. Não, A você idade nasceu de com 200. Cristo. Tá com 190? 33. Então vamos mandar um beijo. Olha, quem vai viver até os 200 é João Leão, que disse que vai ser candidato a deputado estadual. E eu Beijo. candidato a deputado estadual. Beijo no coração.